Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Foi encerrado agora há pouco a sessão no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro e os demais ministros. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, se emociona ao falar do trabalho que os funcionários vêm fazendo no meio à crise, né? Falou também que em 159 anos a Caixa nunca teve nota tão boa quanto tem hoje. A taxa do cheque especial na Caixa antes era de 14% ao mês. Hoje é 1,8% ao mês. E se emociona ao falar, dizia que antes morava no apartamento de CNH e hoje é o presidente da Caixa, que é o banco de todos os brasileiros. Em compensação, o presidente Jair Messias Bolsonaro não falou nada sobre o auxílio emergencial, apenas assinou o projeto da Casa Verde e Amarela e parabenizou o Dia do Soldado, 25 de agosto. E nada mais. Vamos ver o vídeo. Sempre uma grande emoção estar aqui. Primeiro, agradecer o chefe do meu chefe, o presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa diferenciada, com uma sensibilidade, pouquíssimas pessoas, e a gente sempre conversa muito, e a gente passou o final de semana passado em Mossoró, e entregando casas populares, e realmente falar o que eu vi, né? A gente entrega as casas para pessoas que precisam, e tinha uma senhora, uma mãe de 25 anos de idade, nem isso, e tinha uma filha de 4 anos de idade com hidrocefalia. E às vezes a gente fica aqui em Brasília, eu sou carioca, ou em São Paulo, lá no nosso ar-condicionado, e não entende um pouco do que é o Brasil de verdade. Ver pessoas que não têm lugar para morar, ou que quando mora em casa sem telhado, com metade da parede de barro. Isso realmente é uma realidade do Brasil. Então, esse programa que está sendo lançado hoje é um programa vital para o país. E por que é vital para o país? Porque é uma melhora daquilo que já existe, e algo fundamental nesse governo é melhorar programas que já existem. Você não precisa reinventar a roda. O que é fundamental? Melhorar a eficiência de coisas que funcionam. E eu tenho, para falar para vocês, né, a gente instituiu na Caixa Econômica Federal um programa chamado Caixa Mais Brasil. O que significa isso? Somos nós viajando pelo Brasil. No segundo final de semana, a gente já estava em Roraima. E eu conheci Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. E lá eu entendi o que era a Caixa Econômica Federal, né? O ministro Paulo Guedes está discutindo, né, Dani, a questão do pacote tributário. Ele não está aqui por causa disso, pediu para representar, é meu chefe, tenho um orgulho enorme, e eu estou representando aqui a economia. E desde o começo a gente viu que a Caixa era diferente, que você está falando de uma coisa totalmente diferente para o Brasil. E nas últimas 3, 4 semanas nós tivemos, foram 69 finais de semana, o 70º será agora em Rio Verde, em Goiás, e a gente esteve em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no interior, estivemos no interior entre Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia, Curaçá, na Bahia. E como é que a gente pode perceber a força desse programa? Porque a Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, agora, a ministra Tereza sabe, vai entrar forte na agricultura, mas não para competir com a capital de giro de um ano. Essa não é a diferença da Caixa. Nós vamos entrar com linhas de 15 anos e 3 de carência, onde faz a diferença. E o que eu fiquei feliz? Porque eu não sabia que lá no interior de Pernambuco e da Bahia, o maior exportador, a região com maior exportação de manga e uva é exatamente lá. Só que você tem fazendas de 200, 300 hectares, ministro Onyx, que empregam 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. E esse programa que a gente está discutindo é exatamente para que estas pessoas que ganham R$1.500, R$2.000, que se não tivesse esse programa estariam morrendo de fome, porque quando você vai lá na parte irrigada, você olha que na fronteira com a fazenda é um deserto. Então, dentro da parte irrigada, há fartura. 50 metros, a pobreza extrema. E isso eu fico muito feliz de que a Caixa possa ajudar nesse equilíbrio. O equilíbrio entre financiar as pessoas que mais precisam, seja na parte imobiliária, seja na parte agrícola, né? Na verdade, o meu ponto aqui, acho que a gente tem no governo, eu fico muito feliz nessas viagens, a gente tem o ministro General Heleno, General Ramos, que estão sempre, o ministro Braga Neto, o ministro Marinho, que está, o líder do governo, o senador Eduardo, que é de Tocantins, e a gente já teve várias conversas, o governador Caiado. A relação mais forte da Caixa Econômica Federal é com Goiás, são dos 2 únicos estados que nós temos a folha de pagamento, e a gente tem essa relação, inclusive está indo pela 5ª vez numa cidade de Goiás agora. A gente já falou o Isaac da Febraban, e tem o líder do Congresso,
Congresso, o deputado Ricardo, mas o que é importante? Aqui a gente vê um grupo muito forte, alinhado, Tarcísio, que discute da mesma coisa. Então, o que eu queria falar para vocês, de uma maneira bem objetiva, é o seguinte: a Caixa nunca teve tanto lucro. Nunca. A gente nunca ganhou notas tão boas em governança. Eu não posso falar porque elas são segredo, etc. Mas o que eu posso dizer é que a gente nunca, em 159 anos, teve notas tão significativas, tão boas, você sabe, tão próximas da FEBRABAN. E por que isso? Porque a Caixa Econômica Federal assume o seu papel focado nos que mais precisam. Quando esse governo começou, a taxa do cheque especial da Caixa Econômica Federal era de 14% ao mês. Como é que você pode cobrar de quem mais precisa 14% ao mês? Hoje está em 1,8% ao mês. E nós temos mais do dobro do lucro, triplo do lucro de quando a gente assumiu. O que significa isso? Todas as linhas que a Caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. E isso faz com que, o ministro Onyx está aqui, foi muito mais difícil do que parece pagar 67 milhões de pessoas no meio da pandemia. E eu tenho uma dívida eterna com os funcionários da Caixa, porque nós pagamos no meio da pandemia. E esse crachá aqui não é política, porque eu sou um técnico. Na verdade, eu nem sei direito o que eu estou falando, mas o que eu falo é o seguinte: quando a gente está no meio da pandemia, abrindo às 8 horas da manhã, chegando 6 horas da manhã, estando nos sábados, no momento mais tenso que foi em abril, eu senti um orgulho enorme dessa família, e cada pessoa que a gente perde, são poucos, eu sinto como uma pessoa da minha família. Então, eu quero agradecer ao presidente por esse presente, que é poder ser o presidente da Caixa Econômica Federal. E um momento como esse, eu lembro dos meus pais, que faleceram há 25 e 20 anos atrás, porque eu vivi a minha vida inteira num apartamento do BNH, com medo de não poder pagar e perder a minha casa. Eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial, 15%, 20% ao mês, porque eu não tinha condição. Então, hoje que a gente pode ajudar a população, mesmo a Caixa não sendo a única que vai fazer o Minha Casa Minha Vida e o novo programa, eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisam. Por isso que a gente viaja tanto. São 69 finais de semana longe da família, da minha esposa e dos meus 2 filhos, e eu explico para eles: essa é a chance da minha geração. Essa é a minha chance de poder ajudar o Brasil, porque realmente, quando nós vemos e viajamos e vimos entregando casa, dando um crédito para quem não tem, reduzindo a taxa de juros, você vê que faz a felicidade. E hoje eu tenho o orgulho de fazer parte desse governo, de ser o presidente do Banco de Todos os Brasileiros. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. A bola agora está com o parlamento. Ricardo Barros e Eduardo Gomes. Se me permitem fazer uma homenagem. Hoje são 25 de agosto. Obviamente eu esqueceria alguns nomes, mas eu pediria que as pessoas que eu vou citar aqui ficassem de pé, porque hoje são 25 de agosto. Prezado Chico Rodrigues, aluno de Colégio Militar. Vou chamar todos aqueles que passaram um dia pelo nosso Exército. Prezado Ricardo Barros, tiro de guerra. Ministro Milton, CPOR. Subtenente Hélio, nosso Exército Brasileiro. Jorginho Melo, tiro de guerra Joaçaba. Rogério Marinho, Cabo do Exército. Tarcísio e Wagner, capitães do Exército. E ministro Jorge, Colégio Militar DF. Generais Heleno, Braga Neto, Ramos, Girão.
Eu pediria a todos aqueles outros que, eu não me recordo aqui, que um dia passaram pelo Exército, desde o colégio militar, passando aí por tiro de guerra, passando por CPOR, academias, escola de formação de sargentos, por favor, fiquem em pé, homens e mulheres. Hoje, então, 25 de agosto, dia do soldado. Tem uma frase célebre de Caxias, o nosso patrono. Ele disse: sigam-me os que forem brasileiros. E para aqueles que teimam em achar que o militar não pode participar de política, aqueles poucos, uma frase dele também: minha espada não tem partido. E eu complementaria: o partido de todos nós é o Brasil. Parabéns a vocês que um dia prestaram esse juramento de defender a nossa pátria com o sacrifício da própria vida. Parabéns a todos vocês. Esse parabéns é extensivo aos nossos irmãos da Marinha e da Aeronáutica e vem do coração do povo brasileiro, que sempre confiou nas suas Forças Armadas, no seu Exército, para as missões mais difíceis, quer seja nos momentos de catástrofes, quer seja para manter a lei e a ordem. Muito obrigado a todos vocês. Depois das palavras do Rogério Marinho, eu tenho pouco a acrescentar. Apenas cumprimentar os ministros que trabalham incansavelmente nessa questão, bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. Assim é que se fazem as leis, assim é que nós nos apresentamos para atender a nossa sociedade. Além de vocês, obviamente, o nosso prezado PG2, né, que é o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que não mede esforços para atender a nossa sociedade. Ele contou aqui a sua história de vida no tocante à casa própria. Todos nós temos uma história. Eu deixei a minha casa com 16 anos de idade quando entrei na Escola Preparatória de Cadeiros do Exército em Campinas. E até aquele momento, meu pai, com 7 filhos, não tinha uma casa própria. E eu me lembro muitas vezes de ter anos que nós nos mudamos 3 vezes dentro da mesma cidade. Por questão para ele poder renegociar o seu aluguel, que não é fácil, não era fácil para um dentista prático, com 7 filhos, né, 6 vivos até hoje, levar a sua vida. Assim sendo, parabéns a todos que estão nessa empreitada. Nós estamos aqui para servir a pátria, servir ao povo brasileiro. Isso é motivo de orgulho e satisfação a todos nós, incorporando aqui a alma de Caxias, né? O nosso Brasil sempre acima de tudo. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Enquanto isso, o povo passa fome, o povo que precisa do auxílio emergencial, o governo fica enrolando, fica adiando isso. Nós estamos em agosto e ainda não foi pago, para quem recebeu em abril ainda não foi pago a 5ª parcela. Então, as pessoas precisam realmente do auxílio emergencial. O governo fica enrolando, falando que não tem dinheiro para pagar, e sendo que tem dinheiro sim, a gente sabe que tem dinheiro. Por quê? Porque é muita grana gasta à toa, muito dinheiro jogado fora, corrupção. Eles deveriam pegar todo o dinheiro da corrupção, né, e dar para o povo, que o povo hoje passa fome, gente. Desde março que o pessoal está passando fome. Se você for por aí, se você for fazer uma pesquisa, a população passa fome. As pessoas estão recebendo o auxílio emergencial e quando vai receber, mal dá para pagar as contas que já comeram. Recebe o dinheiro e fica duro de novo. Então, isso não passa pela cabeça dos dirigentes aí do país, que R$600 não dá para fazer absolutamente nada. Aí eles querem reduzir o valor para R$300. Claro que todo mundo sabe que é muito dinheiro, é 50 bilhões cada mês, 50 bilhões cada parcela. Então, mas eles têm de onde tirar, Só que a gente que está por fora, a gente nem imagina o que é, né, como é a situação lá, mas eles sabem que eles têm como pagar. Se eles reduzissem, né, se eles cortassem os gastos à toa, eles têm como pagar o auxílio. Só que aí fica enrolando. O projeto que ia ser lançado hoje estava marcado para falar sobre o Renda Brasil, né, que vai ficar, aliás, no lugar do Bolsa Família, ia cortar um monte de benefício, ia deixar só o Renda Brasil. Nada foi falado, né, o presidente apenas parabenizou o Dia do Soldado e nada mais, não disse mais nada. E infelizmente é isso, temos que aguardar para saber os próximos capítulos dessa novela ridícula que é a fala do governo e o auxílio emergencial. Então voltaremos com mais informações assim que tivermos o nosso auxílio emergencial, né, que está difícil.